Salve, salve, nação rubro-negra! Vamos a mais um corte com reação aqui no canal. A partir de agora vamos falar sobre a polêmica envolvendo o gol anulado de Alcaraz no confronto entre Flamengo e Cruzeiro, onde o Flamengo ganhou de 1-0. E claro, quase seria 2-0. Mas a arbitragem ali, anulou o gol. E esse lance, gente, está gerando polêmica e muita discussão nas redes sociais. A torcida tem muito o que dizer sobre essa decisão, né? Por isso, o Renato Maurício Prado, vai nos falar detalhes sobre isso. Já chega aí, deixa seu like para fortalecer nosso canal. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada que rola aqui. Todas as novidades do Flamengo. Gente, agora vamos pro corte. Foi 2-0. O VAR roubou descaradamente o gol do Alcaraz. Vou repetir. O VAR roubou descaradamente o gol do Alcaraz. Não há explicação de juiz nenhum que me convença que houve impedimento naquele lance. O Alcaraz bate a bola para dentro da área. O zagueiro do Cruzeiro, que eu não me lembro quem foi, rebate a bola. Ela não bate na cabeça do Fabrício Bruno na volta. E o Alcaraz chuta. Impedimento aonde? Por favor, me digam onde está o impedimento. Eu vi a TV Globo inventar umas histórias esquisitíssimas. Não, porque o jogador do Cruzeiro não jogou. Como não jogou? Como não jogou? Ele tirou a bola da área. Aonde você vai arrumar uma justificativa razoável para dizer que o jogador do Cruzeiro não jogou? E mesmo que ele tivesse sido involuntário, a rebatida, que claramente não foi, é claro que ele entrou ali para rebater, por que voltaria a ser impedimento? Gente, não tem a menor justificativa. Eu estou até curioso para ver depois se vai aparecer o Paulo César de Oliveira, que era um árbitro horroroso, diga-se passagem, horroroso, como é o irmão dele, como era o irmão mais velho dele, todos eles foram horrorosos. Eu quero ver se ele vai inventar algum tipo de justificativa para anulação do gol do Alcaraz, porque simplesmente não há. Não há justificativa, não há regra da FIFA, não há nada que me convença de que aquele gol não foi legal. Cobrança de escanteio, o cara rebate, a bola passa por cima da cabeça do Fabrício Bruno e o Alcaraz bate na bola. Acidental teria sido se tivesse roçado na cabeça do Fabrício Bruno, porque em momento nenhum o Fabrício Bruno pensou ali em devolver a bola para o Alcaraz. A jogada ali era ele mergulhar para dar uma casquinha para trás. Mas o zagueiro do Cruzeiro cortou. Então, pelo amor de Deus, o que o VAR viu nesse lance? Esses caras do VAR, eles não têm que ser suspensos, eles têm que ser banidos, porque eles não conhecem a regra. Eles estão de sacanagem. O cara que anula um gol como esse está de sacanagem, não tem outra expressão. O Flamengo teria ganhado por 2-0, placar que teria sido absolutamente justo, porque o time do Flamengo, mesmo sendo reserva, foi muito bem armado pelo Felipe Luiz. Felipe Luiz teve umas sacadas hoje. É o que eu digo, ele é um cara diferente, gente. O Felipe Luiz é um treinador diferente. Vocês repararam que o Flamengo jogou hoje com Matheus Gonçalves e Plata e Bruno Henrique? Pensei eu cá com meus botões. Porra, Felipe Luiz vai botar o Matheus Gonçalves na esquerda. Vai repetir os erros de Sampaoli, de Tite, de outros mais? Matheus Gonçalves jogou na direita, onde ele gosta de jogar. Então, o Plata foi para a esquerda. O Plata jogou junto com o Matheus Gonçalves, os dois pela direita, com o Bruno Henrique se aproximando também. Quem foi lá para a esquerda foi o Alcaraz. O Felipe Luiz usou um pouco do estilo Fernando Diniz, naquela armação do ataque dele pela direita. Ele concentrou os atacantes dele de um lado do campo.
E por ali ele tentou armar todas as jogadas. Deu certo? Pode não ter dado muito certo em termos de criar jogadas claras de gol. Ainda que o Bruno Henrique tenha dado uma bomba na trave. Mas, de fato, não saiu dali nenhum lance espetacular, mas saiu um controle de bola muito grande. Saiu um controle que não permitiu ao Cruzeiro avançar por aquele lado. O Cruzeiro estava sempre parado ali do lado esquerdo, porque era por ali que tinha as triangulações do Flamengo. Meio-campo, avançado. Linha de zagueiros, avançada. Tirando a pressãozinha original do Cruzeiro, que obrigou o Rossi a fazer uma defesa, que não foi nem tão difícil, a bola vinha pelo alto, ele deu um tapa. Não aconteceu mais nada. O Cruzeiro começou com uma posse de bola absurda, logo o Flamengo igualou. Porque o Flamengo passou a neutralizar as ações ofensivas do Cruzeiro e passou a tocar no seu ataque, no seu meio-campo, em busca de uma brecha que só apareceu, na verdade, naquela jogada do Bruno Henrique, que ele chutou na trave. Mas aí, cara, no segundo tempo, ele meteu o Everton Araújo, que é um garoto que merece uma consideração especial. Joga muito esse garoto. Joga muito. Mas vira-mexe, ele perde umas bolas. Ele hoje perdeu uma bola que quase saiu o gol de empate do Cruzeiro. Do resto da partida toda, ele foi excelente, como aconteceu no jogo contra o Internacional. Ele também foi excelente no jogo contra o Internacional, tentou driblar 2, perdeu a bola, gol do Inter. Isso aí é uma função para Felipe Luiz, que já disse que ele presta atenção brutalmente em tudo que o Felipe diz e que obedece. Então está na hora do Felipe explicar para ele que naquela área do gramado, a não ser em situação muito favorável para ele, não é lugar de driblar. Tentar driblar ali, você corre o risco de perder a bola, sofrer o contra-ataque e sua defesa está toda desguarnecida. Mas tem mais uma coisa da defesa que eu achei genial, que eu estranhei e depois vi que era genial. O Felipe tem essa coisa, cara, do técnico surpreendente. Ele toma decisões que os simples mortais, num primeiro momento, não entendem. À medida que o jogo vai passando, eles entendem. E eu entendi à medida que a bola rolou. Quando eu vi no início do jogo, Davi Luiz do lado direito e Fabrício Bruno do lado esquerdo, e o Fabrício logo numas primeiras jogadas lá, ele andou dando uma titubeada do lado esquerdo, eu digo, Felipe, para que essa inversão? Matou o lado direito do Cruzeiro de ataque, que é o lado mais forte, que é o lado onde caía o Matheus Henrique, o grande jogador do Cruzeiro, que acabou substituído, porque foi anulado completamente. O Fabrício, hoje em dia, é um zagueiro que falha menos, que toma menos dribles do que o Davi Luiz. O Davi Luiz, que foi o grande personagem do jogo ao fazer aquele gol de falta, mas ele não é mais um zagueiro totalmente seguro na defesa. Do lado direito ele melhorou. E o Fabrício, do lado esquerdo, matou o Matheus Henrique, o Verón, todo mundo que caiu por ali. Caio Jorge, todo mundo. E é por ali que o Cruzeiro gosta de jogar. Então, gente, o Felipe é muito fora da curva, cara. O Felipe é muito fora. Aquela história de vou estudar o time. Ele estuda profundamente e tira conclusões sensacionais. Essa de botar o Fabrício do lado esquerdo e o Davi do lado direito, o normal seria o contrário. Mas ele disse, não, aqui vai ser onde o Cruzeiro vai atacar. Aqui eu preciso de um cara mais veloz e mais firme no 1 contra 1. Então eu vou jogar com o Fabrício. E vou jogar com o Davi armando pelo lado direito, e o Davi arma melhor do que o Fabrício Bruno. Mas essas coisas me deixam assim, cada vez mais fã do Felipe Luiz, cara. Que cabeça boa, que observador ele é.
Ele faz isso tudo vendo o jogo dos adversários. Ele bota lá o DVD de um jogo, dois, estuda profundamente e não só descobre quais são os pontos fracos do adversário, como descobre também o que ele tem que reforçar para anular os pontos de ataque do adversário. O trabalho do Felipe Luiz até agora é exemplar. Hoje, inclusive, e isso é outra coisa que a gente vai percebendo como é que o cara vai evoluindo, né? Felipe tem muito para evoluir ainda. O que mostra o tamanho que ele pode virar. Lembra que a gente andou criticando que ele não estava fazendo as 5 substituições? Estava deixando o time morto no final do segundo tempo? Ele hoje fez as 5. E olha que o banco hoje, tudo bem, ele tinha Michael, ele tinha Alexandro, tá? Mas ele hoje botou o Lohan. Ele hoje não deixou o time morrer. O time correu até o final. Ele aprendeu. No jogo que ele não fez as substituições é porque ele olhou para o banco e não teve confiança no banco. Ele disse, eu não queria deixar o nível cair. Mas hoje ele entendeu que era importante não deixar o preparo físico cair. E ele fez as substituições certinhas. Gente, o Felipe Luiz é o achado do Flamengo nesse ano. Mesmo que o Flamengo não ganhe a Copa do Brasil, acho cada vez menos provável que o Flamengo não ganhe, da maneira que o Felipe Luiz é inteligente e que ele vai armar esse Flamengo, que pode até perder por 1-0, da maneira como ele armou genialmente o primeiro jogo e meteu 3-0, tomou um gol numa falha individual do Léo Ortiz, mas, porra, aquele jogo era para ser 3-0, chegou a estar 3-0, porque ele preparou aquele jogo muito bem também. Então, mas independentemente disso, mesmo que o Flamengo não ganhe nada esse ano, o grande troféu do Flamengo esse ano, e aí a diretoria não tem culpa nenhuma, hein? Culpa, vamos dizer, mérito, foi terem colocado o Felipe Luiz como técnico. Não queriam pensar em outras soluções, e quando viram que não tinha outra solução, queriam ficar com o Tite até o final. Mas depois da eliminação para a Libertadores, o clima ficou insustentável. Ainda mais depois da eliminação e daquele jogo contra o Atlético Paranaense, né? Aquele jogo medonho que o Flamengo ganhou por 1-0, o gol do Gerson no final. Porra, sem jogar nada, sem nem merecer ganhar. Aí correndo para o Felipe Luiz, que eu repito, para mim vai ser o maior troféu do Flamengo. Vai ser a descoberta do Felipe Luiz. Vai ganhar a Copa do Brasil, mas ainda assim, para mim, o que marca o ano de 2025 é o surgimento do Felipe Luiz. Que treinador! Que personagem! Que figura inteligente! Que figura genial! E de trabalho, de trabalho. Não é aquela coisa de, pessoal, vamos lá, todos nós nos gostamos, agora nós vamos correr como nunca corremos. Não, 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 não. É estudo. É saber ver o jogo. É saber entender o adversário. É entender o próprio elenco. Eu, quando estava ainda apanhando da câmara aqui, o Felipe Luiz já estava dando a entrevista, já parei aqui, já separei. E eu vi ele falar uma coisa que me surpreendeu. Mas o que mais o Felipe Luiz tem feito é me surpreender, cara. Me surpreender positivamente. Como é bom a gente voltar a ter um treinador que faz o time jogar e nos dá prazer. Gente, Flamengo e Cruzeiro hoje não era um grande jogo, não foi um grande jogo, mas tecnicamente, taticamente, o Flamengo foi perfeito. O Flamengo foi perfeito. Repito, o time do Cruzeiro é um bom time. Está aí para ganhar a Sul-Americana. Tem o Matheus Pereira, tem o Gabriel Veron, tem o Caio Jorge, tem o Berriel, não, como é que é o nome dele?
O que o outro dia disseram que tinha que ser convocado para a seleção brasileira, mas é argentino. Gente, tem bons jogadores o time do Cruzeiro. Tem o Cássio no gol. Porra, o Flamengo foi lá, dentro de Minas Gerais, não foi o Mineirão, porque o Mineirão teve um show antes, mas dentro do Independência, onde o Cruzeiro não perdeu ainda esse ano, e dominou, neutralizou o Cruzeiro e dominou o Cruzeiro. Se tivesse com os titulares, poderia até ter ganhado facilmente. E ganhou, porque foi 2-0. E roubaram, vou repetir, roubaram o gol do Alcaraz. Que, aliás, teria sido um golaço. Não achei que o Alcaraz jogou bem hoje, não. Eu acho que o Alcaraz, caído lá pela esquerda, a maior parte do tempo, foi muito peça decorativa. Mas o chute dele no gol é espetacular. Né? Porque ele não cruzou, ele chutou no gol. Ele chutou direto, de primeira, sem deixar a bola cair. E de curva. Então o chute foi espetacular. Mas o Alcaraz está devendo ainda. Mas eu não tenho dúvida, não tenho a menor dúvida de que o Felipe Luiz vai saber tirar dele o futebol que ele tem. Até o Plata não jogou bem também. Plata briga, mas como luta. Briga até com a bola, é verdade. Mas como se entrega. O Matheus Gonçalves não foi brilhante hoje, mas como lutou também. Como se entregou, como recompôs e como se apresentou o ataque depois de se recompor. E o Bruno Henrique, para mim, fez uma boa partida hoje. Fez uma boa partida. Poderia ter feito um gol, se deslocou bastante o tempo todo, eram dele geralmente as melhores jogadas. Enfim, eu fiquei satisfeito, muito satisfeito com o que eu vi hoje. E ainda mais otimista para o jogo de domingo, quando a gente deve ganhar a Copa do Brasil. E consagrar uma carreira que começa de uma maneira esfuziante. Campeão no Sub-17, campeão no Sub-20, mundial, e campeão no primeiro título que disputa no profissional, gente. Que espetáculo. Que espetáculo, gente. Que joia de treinador é o Felipe Luiz. E tinha gente que dizia, não tem experiência nenhuma, tá louco. Quando eu comecei a defender, vocês sabem que eu fui o primeiro a dizer, bota o Felipe Luiz. Não é que eu sou adivinho, não, cara. É porque eu conheço a história do Felipe Luiz. Eu vejo como ele é inteligente. Eu vejo como ele é estudioso. Só podia dar certo, cara. Só podia dar certo. E tá dando. Está dando muito certo. Vamos começar a ler aqui as nossas mensagens. Já tem 17 superchats, né? É uma audiência muito boa. Obrigado a todos que estão aqui comigo. E depois vamos, como de hábito, depois de a gente ler aqui os superchats, os chats, conversarmos um bocado, vamos ver a entrevista do Felipe Luiz, porque as entrevistas do Felipe Luiz, de uma maneira geral, são também uma delícia de se acompanhar pela inteligência, pela clareza e pela transparência que ele fala em todas as perguntas. Vamos lá. Éden Barros. O Felipe Luiz errou hoje ao colocar o Alcaraz na beirada. Poderia ter colocado o mesmo na frente com o BH, o Plata e o Matheus Cunha nos lados. Matheus Gonçalves, você quer dizer. Éden, eu não consigo dizer que ele errou quando deu tudo certo. Sim, o Alcaraz não jogou bem, talvez por estar deslocado para a esquerda. Concordo com você. Mas o plano como um todo funcionou. Então eu não consigo concordar com você de que ele errou. Rafa Savagrini. Como é que é o seu nome mesmo, Rafa? É Rafa Savernini. MP, nada como um dia após o outro. A viúva do JJ está se apaixonando novamente. Felipe Luiz é monstro. Alcaraz está mostrando qualidade para ser titular. Rafa, deixa eu te falar uma coisa. Eu me apaixono por qualquer um que faça bem ao Flamengo. E odeio os que fazem mal. É bem simples assim. Não tem como não se apaixonar pelo Jorge Jesus, gente. E não tem como não se apaixonar agora pelo apóstolo. Já disse que, para mim, o Felipe Luiz é o apóstolo do Jorge Jesus. Aliás, o Rodrigo Matos contou outro dia, no Fim de Papo do UOL, que os dois se falavam diariamente, até o Felipe Luiz
assumiu o time principal. Aliás, o Jorge Jesus tentou levar o Felipe Luiz para ser auxiliar dele lá na Arábia. E o Felipe não quis. O Felipe, cara, ele tinha uma certeza tão grande de que ele ia ser um grande técnico, que ele recusou o convite do Jorge Jesus e recusou um convite do Dorival para isso. É parte da comissão técnica da seleção brasileira, gente. Tem que ter muita personalidade e muita confiança no próprio taco para fazer isso. 95% dos treinadores iniciantes que recebessem qualquer um desses dois convites iria correndo. Iria correndo. O Felipe não. Porque ele sabia da capacidade dele, do potencial dele, e sabia que o taco dele era forte. E está dando no que está dando e a gente está vendo. Thales Azevedo, boa noite, RMP. Não há condições para o Alan jogar no Flamengo. Mais uma partida horrorosa. Abraços de Parintins, no Amazonas. Que legal. Abração aí para você em Parintins. Domingo seremos campeões. Se Deus quiser, aí o Felipe Luiz vai fazer isso para a gente. O Alan, cara, eu acho que o Felipe Luiz, ele confia tanto no taco dele que ele está achando que ele pode recuperar o Alan. Mas eu acho que logo, logo ele vai perceber que não vale a pena. Não vale a pena. O Alan é um caso perdido. E não estou falando isso só pela expulsão, não, cara. Ele deu uma entregada hoje, quando estava 0-0 ainda, que por milagre não foi gol. Sabe? Ele é um jogador, ele até fez um bom lançamento, mas ele faz um bom lançamento. Para cada um bom lançamento que ele faz por jogo, ele erra 3 ou 4 jogadas que criam um enorme perigo para o Flamengo. E ele tem um outro defeito, cara. Toda vez que ele tem que marcar alguém, que o cara começa a chegar em situação de fazer gol, repara que ele levanta os bracinhos para trás assim. Ele abandona a cobertura, o combate ao drible ali, e levanta os bracinhos para trás, para não dizer que está fazendo pênalti. Reparem quantas e quantas vezes ele é driblado e levanta os bracinhos para trás. Meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Fábio Nóbrega, hoje foi perfeito. Poupamos mais 3 pontos e mais o Alan expulso. Ele já não jogaria, né? Porque ele tomou o 3º amarelo. Mas aí foi ótimo, porque agora ele é expulso e continua com 2 amarelos. Então, mesmo quando ele voltar, logo, logo ele vai sair de novo. Gus Wright, MP, achei ótima a expulsão do Alan. Assim, não volta tão cedo. VAR criminoso anulando pelo em ovo. A bola resvala no bigode do Alexandre e interpreta como passe. Ridículo. Não, cara, sério. Cara. Me dá vontade de matar esse cara do VAR. Matar, entendeu? Porque, realmente, esse cara, nitidamente, estava preocupado em atrapalhar o Flamengo. Porque aquele é um lance que você olha, tem nada aí. Agora, o cara ficou, exatamente como você falou, tentando ver pelo em ovo para anular. Vá tomar banho, cara. Brenner Matos, o trabalho do Tite foi uma verdadeira bosta. Bosta fedorenta, daquelas que quanto mais mexe, mais fede. Isso é uma coisa engraçada, né? Porque quanto mais o Felipe Luiz dá certo, e ele ainda vai dar muito mais certo, mais evidente fica a mediocridade do trabalho do Tite. Gente, é covardia, cara. Você lembra dos jogos do Flamengo do Tite e vê o time do Felipe Luiz jogar? Gente, é o seguinte, eu acho que nem os mais fanáticos titistas, que ainda existem aos montes, terão argumentos para explicar isso. Porque eles estavam se escorando naquela história de que, não, o Flamengo, nenhum técnico dá certo lá. Como nenhum técnico dá certo lá? O Jorge Jesus fez o que fez e o Dorival foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores no mesmo ano. Como nenhum técnico dá certo? Até o Rogério, que para mim é um técnico
mediano, que tem tudo para ser um bom técnico, mas cujo temperamento atrapalha, que também é um cara inteligente, também é um cara estudioso, mas atrapalha o temperamento dele. Mas como nenhum técnico dá certo? Mas esse era o argumento dos chitistas. O Flamengo... o Flamengo é um... Como é que eles falavam? É um destruidor de técnicos. O Flamengo é uma casa da mãe Joana. Como um treinador pode trabalhar bem lá? Aí chega um treinador, que nem treinador era há menos de 5 meses, 6 meses, ex-jogador recente, e começa a fazer esse trabalho maravilhoso. Sério, não há como. O Tite, em algum momento, ele e o Titinho devem sentar lá com as suas cuias de chimarrão, um olhar para o outro e dizer: que merda, hein, que nós fizemos, que bosta, porque eles têm que reconhecer, cara. São os mesmos jogadores. Não dá nem para dizer, não, mas mudaram alguns jogadores, não mudou ninguém. O Tite já pegou Alcaraz, Alexandre, pegou tudo. Aliás, ele deixou o Alcaraz no banco no jogo contra o Peñarol, nem sequer botou para jogar. Botou o Davi Luiz de centroavante e não botou o Alcaraz em campo. Cara, o período de trabalho do Tite dá para fazer um estudo, uma tese. Sabe aquelas teses que a gente faz quando acaba o curso de doutorado? Dá para fazer uma tese. A destruição de um técnico. Começa com o trabalho do Tite nos clubes, chega na seleção brasileira e a partir daí começa a destruição. E ele só faz afundar e afundar cada vez mais. Eu confesso, eu falei aqui, vocês me seguem, porra. Eu não vou mentir para vocês que eu não sou criança mais, né? Muito pelo contrário. Porra, eu achava que pelo menos treinador de clube ele podia voltar a ser bom. Porra, na seleção ele foi uma merda, tudo bem. Ficou refém do Neymar, foi aquela esculhambação toda, resolveu ser posicional. Tá? Pensei eu cá com os meus botões e quebrei a cara. Porra, esse cara vai voltar para um clube e vai voltar a ser o técnico do Corinthians. Assim, pô, aquelas merda toda que eu tentei na seleção, vou esquecer. Vou voltar a ser o técnico do Corinthians, que jogava assim, essa porra nenhuma. Era o grande arquiteto das defesas, lembram disso? Time do Tite, a defesa é... Aí começa a se mexer um pouco mais, depois do fracasso que a gente vê ele na defesa do Flamengo. Aí não era o Carille que preparava a defesa. Aí você começa a entender uma série de coisas. Só que agora, nisso tudo, entrou na equação o Titinho, que é, hoje em dia, o cérebro do pai. O pai está cansado. O pai está desiludido. O pai certamente deve ter chegado perto da depressão depois da segunda Copa perdida. E aí agora a cabeça pensante é o Titinho. Dá no que dá, né? Alisson Andrade, RMP, estava comemorando que o Alan não tinha feito nada de grave quando ele tomou o amarelo. Comemorei que ele estava fora do próximo jogo. Mas jogador ruim não dá para elogiar antes do fim do jogo. Pois é. Conseguiu ser expulso no finalzinho para deixar o Flamengo com 1 a menos. Até isso o Felipe mexeu bem. O Felipe empurrou o Alexandre para jogar mais de volante e puxou o Léo Pereira um pouco mais para proteger a lateral esquerda. Meu irmão RMP, Felipe Luiz, com todos os jogadores disponíveis no ano que vem e com a preparação física adequada, vai ser difícil a gente perder jogo. Ele tem uma leitura de jogo fora da curva. Saudações. Concordo integralmente, Leão. Integralmente, não tem a menor dúvida. O Newton diz assim, realmente o VAR está roubando mais que o juiz. Agora, o Ayrton Lucas, um desastre, hein? Sem falar do Alan. Bom, o Alan, já chegamos à conclusão que não vale nem a pena falar. O Ayrton Lucas realmente está numa fase difícil, né?
está numa fase difícil de defender. Ele hoje deu uma virada de bola. Que putz grila, cara. Armou um baita contra-ataque. E na frente não está fazendo nada. Não está fazendo nada. Roberval Alves, RMP, que dinheiro jogado fora por esse Alan. Pois é, né, cara? 50 milhões de reais. 50 milhões. Zeus, para de roer aí, ou arranhar o que está arranhando. Esses dois são umas pestes. Jorge Laspeg, salve Renato. Castro foi decisivo para a vitória do Flamengo. Falhou no gol do Davi Luiz e no gol anulado ao Alcaraz. É o ocaso de um monstro. Olha, no gol do Davi Luiz, não acho que ele falhou, não, cara. Aquela bola acabou sendo uma bola feita aquelas primeiras que o Ronaldinho bateu por baixo, lembra? O goleiro não esperava, cara. O Cássio podia esperar qualquer coisa ali, menos que a barreira dele fosse abrir, a ponto do Davi Luiz poder bater aquela bola rasteira. O segundo gol, concordo com você. Embora o chute do Alcaraz tenha sido sensacional, era para ter sido defendido. Concordo com você. Implacável Ricardo. RMP, o Alan fez a melhor partida dele no Fla hoje. Por quê? Porque ele tomou um cartão amarelo e foi expulso. Só se for por isso, né? Isso não joga bosta nenhuma. Rafa Savergnini. BH titular contra o Galo. Michael banco. Acho que você pode acertar. Eu começaria com o Michael. Na esquerda, eu começaria com o Michael. Mas eu acho que você tem razão, porque o BH jogou bem hoje. O BH jogou bem. Eu acho até que o Felipe já estava decidido pelo Michael. Por isso mesmo ele botou o Bruno Henrique para jogar. Você vê que ele, em princípio, ele não escalou de começo, tirando o Rossi, ele não escalou ninguém que possivelmente ia jogar de titular. O Pulgar, começou, mas porque, não jogou a última partida. Mesmo assim, você vê que jogou 45 minutos e ele tirou. Então, eu acho que na cabeça dele, antes desse jogo, seria o Michael. Mas, depois desse jogo, eu acho que você pode ter razão na tua previsão. Biologia com RMP, por que o VAR interferiu? Gol legal, cara. Todo mundo acha isso. Todo mundo acha isso, menos o VAR. É inacreditável. E o juizão diz assim, o impedimento o juizão não tem que ver. Tem que ver, nesse lance ele teria que ver. Para validar se aquela raspada no tupete do Alexandro devia tirar o impedimento ou não. Ralf Rangel, o Felipe Luiz mandou bem demais. Aliás, quem te acompanha sabe que você o bancou há muito tempo. O Flamengo está numa ascensão gigante com ele. Gigante mesmo, Ralf, a palavra é essa. Eu banquei, cara, porque eu dizia isso e parece que as pessoas desconhecem a história. Eu dizia porque eu via acontecer com o Paulo César Carpegiani. E o Felipe Luiz, eu acho que vai ser muito mais técnico que o Carpegiani. Mas eu via acontecer, ninguém me contou. Eu era repórter setorista daquele Flamengo. Eu vi o Coutinho ser campeão brasileiro, ser tricampeão carioca, eu vi o Coutinho ser campeão brasileiro, eu vi o Coutinho perder o tetra e ser mandado embora, porque queria fazer uma lista de dispensa com jogadores como Adílio, Rondinelli, Uri Geller. Eu vi o Dino Sani chegar e se esmerdar muito rapidamente. E eu vi o Carpegiani assumir esse time. Gente, a situação é a mesma. É a mesma. Craque do time, um dos líderes daquele grupo todo, acabou de jogar, assume sem vício, sem nada, cara. Deu no que deu. Libertadores, 6-0, Carioca, Mundial, Brasileiro. O Carpegiani fez Cara, olha a sequência de títulos do Carpegiani. Carioca, Libertadores, 6-0 no Botafogo, Libertadores, Carioca, 6-0 no Botafogo, Mundial e Brasileiro no ano seguinte, porque o Brasileiro era no início do ano. Ele me enfileirou esses títulos todos. Ele acumulou esses títulos todos. Ao final do Brasileiro de 82, que eu também fiz, eu estava lá no Olímpico, no terceiro jogo, estava no segundo, estava no terceiro. Naquele dia, no vestiário, que eu conversando com o Carpegiani,
Eu disse, você tem noção de que você tem todos os títulos que possíveis você tem nesse momento? Ele riu e disse que era mais. Porque ele tinha todos os títulos. Felipe Luiz vai mais longe. Ouçam o que eu estou falando. Felipe Luiz vai mais longe. Marcos Paulo Barros. Felipe Luiz provou que 4-3-3 funciona. O problema era o Tite. Mais uma questão. Mais uma questão. Você está coberto de razão. O 4-3-3 bem armado, sem ser posicional. Outro dia eu ouvi dizer que o João Guilherme, meu querido amigo João Guilherme, um narrador monstruoso, fez uma live e disse que o Flamengo joga posicional. João, meu querido, pelo amor de Deus, não repete isso. O Flamengo não tem nada de posicional. Nada de posicional. Mas, enfim, o 4-3-3, gente, o Flamengo do Zico jogava em 4-3-3. Aí pode dizer, mas isso foi há 40 anos atrás. Ok, não interessa. Mas o 4-3-3 ainda pode ser um bom sistema, desde que você não amarre ele no posicional. Estou dizendo aqui, o Felipe Luiz armou um trio de ataque que jogava junto pelo lado direito, cara. Isso aí é muito Fernando Diniz. Olha como o Felipe é um cara, rapaz. Ele bebe em todas as fontes, cara. Só que ele bebe as partes certas. Esse cara vai muito longe, gente. Só não me tirem ele para a seleção brasileira, pelo amor de Deus, né? Deixa ele para a próxima. Fofão Fernandes, um erro que ainda acontece todo jogo. Chutão do Rossi no pé do adversário sem necessidade. Hoje foram 11 vezes, tudo errado. Pior no final do jogo. Ô Fofão, deixa eu te falar uma coisa. É claro que eu também não gosto de ver o Rossi chutar no pé do adversário, mas o Rossi acerta muitas vezes e arma bons contra-ataques. Agora, eu prefiro que, numa situação de muita pressão na defesa do Flamengo, eu prefiro que dê chutão. O Flamengo sabe sair muito bem jogando. Várias vezes hoje saiu tocando a bola, com pressão do adversário. Mas há situações de jogo que você vê um cara mais solto lá na frente, que é melhor o chutão. Agora, claro, ele não vai acertar todos. Mas eu não acho que o chutão do Rossi seja o problema, não. Fofão Fernandes, Ayrton Lucas está muito mal. Erra tudo, difícil. Aí eu concordo com você integralmente, Fernando. Integralmente. Salve, RMP. Estou empolgado com o Felipe Luiz, mas ainda não o chamaria de gênio. Até para o bem dele, temos que ter calma. Precisa administrar. Cara, eu aposto que ele vai administrar muito bem essa vantagem. Mas não vai administrar fechado lá atrás, não, cara. Não é o estilo dele. Não é o estilo dele. Muita gente podia dizer assim, o Felipe Luiz, podendo perder de 1-0, ele vai meter a linha de 5 que ele fez contra o Corinthians. Não vai. Não vai. Acho que não vai. Porque não é o caso. O Flamengo deu um baile no Atlético no primeiro jogo, gente. Deu um baile. Com o desespero do Atlético no segundo jogo, o Flamengo tem todas as condições de dar outro baile. E o Felipe Luiz é o cara certo para descobrir qual é a melhor maneira de repetir esse baile. Marcos Ruppers, fala RMP. Felipe Luiz é o maior prêmio para nós rubro-negros. Exatamente. Na entrevista ele falou sobre a volta de Luiz Araújo e De La Cruz para domingo. E o Ayrton, como decaiu o futebol dele. Saudações rubro-negras. Está muito mal o Ayrton, concordo. Agora, eu não contesto mais o Felipe Luiz. Porque até nas poucas vezes, vocês sabem como eu sou fã dele, mas nas poucas vezes que eu disse, opa, ele estava certo. Quando ele botou o 4-3-3, eu digo, opa, ele estava certo, deu certo, o Flamengo jogou muito. Hoje, quando ele botou o início do jogo, eu olhei, primeiro eu achei que o Matheus Gonçalves ia ser na esquerda, não foi. Quando eu vi aquele acúmulo de gente ali na direita, eu digo, puta, o cara é gênio mesmo, cara. O Alcaraz não foi bem na esquerda, ok, não foi. Mas, cara, o time funcionou. Luiz Araújo e De La Cruz, por exemplo, são jogadores que eu não usaria nessa final.
O De La Cruz está muito mal. O De La Cruz está tecnicamente muito mal. Ele está tecnicamente muito mal porque ele está fisicamente muito mal. É claro que o De La Cruz tecnicamente é excelente. Mas se ele não estiver bem fisicamente, ele não vai conseguir jogar, como a gente tem visto. Então, se levar o Luiz Araújo e o De La Cruz para o banco, se eles estiverem liberados, eu acho até que, ok, é razoável. Mas eu não começaria com nenhum dos dois. Estou louco para ver a entrevista do Felipe. Renato, o cartão vermelho do Alan não anula o terceiro amarelo. Ou seja, vai ficar 2 jogos sem jogar. É isso? É isso. Eu achei que anulava e que ele ficava com 2 jogos. Com 2 cartões. Tem certeza? Eu acho que não é isso não, gente. Mila, eu acho que ele fica um jogo sem jogar pela suspensão e o segundo amarelo morre. Está o Zeus atrás de fantasma. Brenner Matos, no Flamengo só dá errado técnico posicional. Deram todos, né? Deram todos. Todos posicionais quebraram a cara. Aí tem gente que diz, não, é porque o Flamengo é uma zona. O Dorival não é posicional. Pior é que o Dorival na seleção está sendo posicional, cara. Mas no Flamengo ele não foi. E ganhou 2 das 3 principais competições. Ricardo Barreira, Tite é horroroso sim, mas só existiu porque existe Landim e Braz. Porra, você está certíssimo. O Tite é muito ruim sim, mas pior que ele são esses 2. Isso aí. Onde é que eu assino, Ricardo? Assino embaixo. Só que o Landim e o Braz, nós só vamos poder tirar agora nessa eleição. Às vezes as pessoas dizem assim, você critica muito o técnico e não critica o dirigente ou não critica os jogadores. Gente, a única coisa possível de trocar é o técnico. A gente só vai conseguir se livrar do Landim e do Braz na próxima eleição, que é em dezembro. Agora, os jogadores, ninguém pode mandar um elenco embora. Você precisa de um cara que consiga ficar imune à ruindade do Landim e do Braz e escolher a melhor solução para aproveitar a qualidade dos seus jogadores, a qualidade que existe dos seus jogadores. Cláudio Santos, Tite estava... Cara, o Tite deve estar cavando, cara. Ele estava no Bernabéu para ver Madrid e Milan. Até nisso ele leva azar ao Vini Júnior. É verdade. Mas ele está cavando, cara. O Tite claramente está cavando. Só que eu só digo uma coisa, cara. Não vai arrumar nada importante lá, cara. Não vai arrumar. Ele dirigiu o Brasil em 2 Copas, não arrumou nada. Vai arrumar agora, depois desse fiasco monstruoso no Flamengo. Você acha que essas notícias do fracasso dele no Flamengo não saem lá fora? É claro que saem. Maurício Rocha, esse Alcaraz sem não. Ele vai dar... Eu também espero. Mas ele ainda não começou a jogar o que se espera dele, né? Ainda não começou. Hoje, por exemplo, tirando o chute do gol, eu achei ele muito nulo. Instituto FBS. Tite pegou o filé. Pedro. Virna. Quem é o Virna? Michael, De La Cruz, Arrasca e Rossi. Ele botava o Cunha, o Ayrton Lucas estava bem, e depois caiu de produção, e Gabigol. Ele deveria se pronunciar e reconhecer que errou feio. E o estudioso Titinho. O estudioso Titinho. Muito bom, meu caro. Cara, mas ele não vai fazer isso nunca. Ele não vai fazer isso. Mas internamente, ele e Titinho tomando chimarrão, eu garanto que em algum momento eles se entreolharam e disseram que trabalho de merda nós fizemos, né? Fábio Gurgel, poderia comentar sobre o BH e as bets? Claro que sim. BH, tal qual Paquetá e Luiz Henrique, foi de uma ingenuidade monstruosa e pode se ferrar feíssimo por causa disso. Ingenuidade, cara. O cara acha que, vou dar uma força para meus parentes. Inadmissível isso, cara. Inadmissível. Infelizmente, as bets são um câncer do futebol.
E os três foram extremamente infelizes. Infelizes. Arnaldo Soares. Renato, eu achei o Alan e o Plata horríveis em campo. Se não fosse os dois errando tudo, talvez tivesse sido mais fácil a vitória. Você concorda? O Alan, sem a menor dúvida. O Plata, eu também achei que ele apanhou muito da bola. Ele brigou muito, mas ele brigou com a bola também. O Plata é um jogador que ainda está muito errático. Não sei nem se em algum dia ele vai começar a jogar o que dizem que ele jogava no Equador. Aqui, por enquanto, eu sinto ele um jogador muito ansioso, muito querendo resolver as coisas rápido e errando. Mas o Plata, pelo menos, foi importante taticamente. O Plata ocupou o espaço que queriam, criou lá jogadinhas, embora sem resultar em nada de parecido com gol, mas prendeu a bola lá na frente. Quando perdeu, voltou para recompor. Eu acho que o Plata é uma aposta. Ao contrário do Alcaraz, que eu acho que vai dar certo, o Plata ainda é uma coisa que eu não sei se ele vai ser um berrio ou se ele vai conseguir se transformar em algum jogador mais importante. Paulo, salve Renato. Pergunta super idiota e óbvia. Por que com o Felipe Luiz, a gente vê o jogo com prazer e sabe que o gol pode sair? Já sabemos. Estou só feliz. Eu também estou feliz, igual a você. E estratégia. A gente vê o jogador sabe pensando no que vai fazer para chegar no gol. Pode até não chegar, mas o time tem um norte. Ao contrário da época com o Tite, com o Sampaoli, que era uma bússola quebrada. E aí é isso, nação. Esse foi o nosso debate sobre a polêmica do gol anulado de Alcaraz no jogo contra o Cruzeiro. O que vocês acharam da decisão da arbitragem? Foi justa ou pegou pesado com o Mengão? Quero ver a sua opinião. Se você ainda não comentou, já deixa seu comentário aqui embaixo. E se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para acompanhar tudo o que está acontecendo no mundo do Flamengo. Claro, com direito a todos os detalhes. Lembrando também que deixamos os créditos ao Renato Maurício Prado, pela análise, né, que ele nos ajudou a entender melhor tudo o que rolou no jogo de hoje, né? E claro, essa decisão controvérsia aí do árbitro. Vale, claro, lembrar que estaremos aqui todos os dias trazendo conteúdo exclusivo do Mengão para vocês. Valeu e até o próximo vídeo.